अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Pela graça de Deus, a comunidade islâmica Ahmadiyya de Alemanha vai começar hoje a sua convenção anual de 3 dias. A convenção vai iniciar-se com a oração de sexta-feira. Este ano vai assinalar 125 anos da convenção que o Messias prometido, que a paz esteja com ele, estabeleceu com a orientação divina para a formação e educação dos associados da comunidade. A convenção, que se realizou numa pequena aldeia de Qadian e numa parte da mesquita, 75 pessoas comprometeram-se a trazer mudanças positivas e a reformar o mundo e a transmitir mensagem do Islão no mundo inteiro, tornando-se os apoiantes do Messias prometido, que a paz esteja com ele. E hoje estamos a ver o resultado disso. Deus abençoou os seus trabalhos e as suas intenções de tal forma que hoje a comunidade islâmica Ahmadiyya de Alemanha está a realizar a sua convenção anual no grande complexo que cobre uma grande área e, apesar de ter enormes edifícios, vários toldos e tendas foram erguidos no campo aberto para algumas necessidades. Considerando os meios mundanos, ainda hoje não é possível para nós suportar tais enormes despesas. Mas Deus abençoou os recursos da comunidade, portanto, Deus está a proporcionar-nos oportunidade de realizar a nossa convenção aqui. Por causa de ressonância na sala, Huzur diz
a voz está a ecoar, a administração deve certificar-se de que a voz está a chegar até o fundo de sala. Como já disse, o Messias prometido, ﷺ, tinha iniciado a realização dessas convenções depois de ter recebido a orientação divina. E a finalidade dessas convenções era reformar a comunidade e esforçar-se para que a comunidade seja atraída para Deus, para poder progredir na compreensão e cognição, para trazer mudanças positivas, tornando-as parte das suas vidas e para se salvarem a si próprios dos desejos e futilidades do mundo, para fazer uma promessa a fim de transmitir a mensagem do Islão e Ahmadiyya ao mundo inteiro e para cumprir promessa com todas as habilidades e capacidades e para reforçar a relação de amar, carinho e de fraternidade. Os primeiros associados já realizaram esses objetivos da melhor forma possível. Deus abençoou as convenções da pequena aldeia de Qadian de tal forma que hoje essas convenções estão a ser realizadas em todos os países onde a nossa comunidade está estabelecida. O objetivo dessas convenções é o mesmo que o Messias prometido, ﷺ, tinha explicado para a convenção de Qadian, e eu também os mencionei em breve. Se nós reunimos-nos aqui com esse propósito, então temos a sorte de que vamos ser os herdeiros das bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Mas se nós, ou qualquer pessoa entre nós, veio aqui com o conceito de festa, então será lamentável. Deus dirigiu-nos a reunirmos-nos para um propósito justo e nós reunimos-nos, mas se nós envolvermos-nos nos assuntos mundanos, em vez de perseguir o propósito justo, será muito lamentável. Por isso, cada Ahmadi que veio aqui deve ter em mente que ele tem de cortar completamente a sua relação com o mundo exterior durante estes 3 dias. E também depois da convenção, apesar de viver neste mundo, apesar de ter sido envolvido nos assuntos mundanos, como esses também são assuntos necessários, o emprego e negócio todos são necessários. Mas apesar disso, devem sair da convenção com uma promessa de continuar com as virtudes que brotaram aqui, para que vocês continuem a ser os observadores das bênçãos de Deus. Durante esses dias, além dos cultos obrigatórios e voluntários, devem empenhar-se em recordação de Deus, pois os pensamentos permanecem puros com a recordação de Deus e a atenção é atraída para Deus Todo-Poderoso e a pessoa fica protegida dos vícios. Este é o propósito de adoração. A recordação de Deus continua a chamar a atenção para o culto obrigatório. E se uma pessoa empenhar-se no culto verdadeiro, isto por sua vez chama a sua atenção para a recordação de Deus. Todos devem ter isso em mente.
Deus colocou um artigo de adoração no Islão que não é obrigatório para todos os muçulmanos em todas as circunstâncias. Mesmo assim, cada ano, centenas de milhares de muçulmanos realizam esta obrigação. Quer dizer, obrigação da peregrinação à casa de Deus. Isto é Hajj. Esta obrigação vai ser realizada em alguns dias. Por um lado, onde Deus chamou a atenção dos muçulmanos para a adoração de peregrinação e diz que devem prestar toda a atenção a Deus durante estes dias, pois, sem isto, o propósito de peregrinação não pode ser alcançado. Por outro lado, chamou a atenção dos muçulmanos que, devido ao congestionamento, devido ao grande encontro num sítio, podem aparecer alguns vícios. Embora, devido à atmosfera de peregrinação, devido ao ambiente puro do evento, espera-se que o peregrino não pode pensar em outra coisa senão que recorde a Deus e cante os seus atributos e louvores. Mas Deus, que sabe a natureza humana, chamou a nossa atenção para 3 vícios que podem aparecer e que temos de evitá-los. Não importa o quão puro seja a atmosfera, devemos continuar a orar o tempo todo para que Deus nos salve contra os ataques de Satanás, e devemos estar muito atentos nesse assunto. Deus chamou a atenção dos peregrinos para 3 vícios. O primeiro é rafas, cuja significação é conversa obscena, mas além dessa tradução, também significa a conversa suja, o abuso, a discussão suja e inútil, contar histórias sujas, as conversas e brincadeiras frívolas, a conversa solta, as sessões tete-a-tete. Todas estas significações são incluídas. Então, aqui, com clareza, foram proibidos todo o tipo de encontros de discussão suja e inútil e das conversas frívolas. Ninguém deve duvidar de que quem é que poderia fazer essas coisas durante a peregrinação, porque cada um vai para a peregrinação com a intenção pura e espera-se dele que vai sacrificar tudo para Deus. Hazrat Muslim Maud, o segundo sucessor do Messias prometido, ﷺ, diz que quando fui para a peregrinação, encontrei um jovem que estava a fazer comigo a circunambulação de Kaaba. Durante a circunambulação, em vez de fazer as súplicas, estava a cantar canções de filmes. Era de Índia. Perguntei-lhe: que é isso? O que está a fazer? Ele disse: não sei as súplicas cantadas durante a peregrinação. Nós somos comerciantes. Temos uma grande loja de tecidos na Calcutá. E em frente à nossa loja há uma outra grande loja de tecidos. Eles também são grandes comerciantes. Um deles, depois de voltar da peregrinação, adicionou a palavra Haji com o seu nome na placa de publicidade da sua loja. Ultimamente, a loja deles tem atraído mais pessoas. Para os clientes, é a loja de um Haji e ele teria melhor mercadoria. Então, o meu pai disse-me que, quanto a ele, não poderia ir para a peregrinação devido à doença ou velhice ou devido a qualquer outra razão. Por isso, eu deveria ir para Hajj, para que nós também podemos uma placa com o nome de Hajj na nossa loja. É por isso que estou aqui. Estou a realizar a peregrinação para impulsionar o nosso negócio. Se as pessoas podem ir para a peregrinação com esta finalidade, as pessoas podem ter a mesma mentalidade durante o culto ou durante a convenção.
Em seguida, Deus diz que não devem cometer qualquer fusuk. Quer dizer que não devem fugir da obediência e submissão. Devem agir de acordo com os mandamentos de Deus. Devem manter no caminho da virtude que vocês adotaram e não devem inclinar-se para o vício. Em seguida, Deus diz-nos para evitarmos completamente o jidal durante a peregrinação, ou seja, evitar todo o tipo de disputa e briga. Hazrat Musleh Maud, o segundo sucessor do Messias prometido, uma vez disse: se as pessoas vierem para as nossas convenções tendo em mente os princípios que Deus traçou para evitar os vícios durante a peregrinação, então pode ocorrer uma reforma extraordinária. Certamente, ele apresentou um princípio fundamental para a reforma. Nós não dizemos que a situação da convenção é a de peregrinação, que Deus nos livre. Como alguns dos nossos adversários não ahmadianos nos culpam que nós vamos para Qadian e adamos o estatuto de Hajj. É errado. Mas, com certeza, é uma base para o progresso religioso e para a autorreforma. Deus diz que nos todos os encontros e eventos, onde quer que sejam, devem cuidar dessas coisas. Se tivermos esses princípios em mente durante as nossas convenções para o progresso religioso e para a nossa reforma, então o nível da nossa reforma elevará. A convenção anual não é um culto ou ritual religioso, mas com certeza é um campo de treinamento que foi estabelecido para o progresso espiritual. Se durante a convenção nós não nos abstermos de conversa solta, abuso, conversa suja e contos inúteis, não vamos atingir os objetivos da convenção. Temos de evitar todas essas coisas durante a convenção. Se nós evitarmos da conversa inútil e desnecessária, vamos criar um ambiente de tranquilidade e paz e um ambiente de dispersão das virtudes e assim o propósito da convenção será alcançado. Um crente deve evitar fusuk. Quer dizer, evitar dos pecados e não deve fugir da obediência de Deus. Em resumo, implementando os ensinamentos do Sagrado Alcorão em nós próprios, temos que cumprir o direito de adoração a Deus e também temos que agir de acordo com outros mandamentos. Nós somos dirigidos para evitar qualquer ato que se torna uma causa de romper as relações e às vezes essas relações permanecem rompidas por anos e as brigas prolongam-se. Os objetivos da convenção traçados pelo Messias prometido, que a paz esteja com ele, na verdade giram em torno desses três temas, para podermos ter a oportunidade da nossa reforma, para podermos reformar o nosso caráter, evitar de frivolidades, aproximar-se de Deus e desenvolver atenção especial a implementar aos seus mandamentos com obediência total e para podermos estabelecer uma relação especial de amor e fraternidade com os nossos companheiros da fé e aniquilar todo o tipo de egoísmo e discórdia. Em certo ano, quando o Messias prometido, que a paz esteja com ele, viu que algumas pessoas não estão a prestar atenção a dar os direitos dos outros e o egoísmo superou alguns membros e pequenos problemas levaram a discussões e brigas, ele mostrou desagrado e não deu permissão para realizar a convenção por um ano.
Portanto, cada pessoa que participa na convenção não deve esquecer que ele tem que prestar atenção para a sua reforma em cada assunto e, em vez de perder o seu tempo aqui e ali, tem que ouvir todo o processo da convenção para cumprir o propósito de participar na convenção. Os assuntos de reforma e virtude podem ser encontrados em todos os discursos. Ninguém pode dizer que ele não recolheu nenhuma coisa e que nós somos grandes estudiosos. Não importa quão eminente seja um estudioso, pode encontrar alguma coisa de significância, ou pelo menos vai recordar algo. Por isso, devem ouvi-los com muita atenção. E para aumentar a vossa espiritualidade, cumpram o direito de adoração a Deus. Também devem prestar atenção para os direitos das pessoas. Não há nenhuma questão de brigas ou luta aqui. Para recolher a verdadeira benção dessa convenção e para beneficiar das súplicas do Messias prometido, aquelas pessoas cujas brigas antigas persistem, em vez de brigar aqui, devem competir com uns os outros na busca de reconciliação e devem acabar com as suas disputas e derrotar o seu ego. Eu sei que cada ano, durante a convenção, surgem alguns desconfortos entre algumas famílias e entre algumas pessoas devido às antigas disputas. E algumas pessoas também brigam com uns aos outros. Todos vêm aqui para a convenção. É possível que duas pessoas ou dois grupos se encontrem. Cada Ahmadi tem que vir aqui. Nós não podemos dizer porque aquele veio e outro não veio. Entre homens e mulheres, cujas rivalidades antigas ainda estão a continuar, quando veem uns aos outros, começam a surgir sinais de desagrado e desprezo. Às vezes, algumas pessoas fazem comentários mordazes de longe e fingem que os comentários não foram dirigidos a outro grupo e foram ocasionais, enquanto os comentários são feitos intencionalmente para incitar outro grupo. E outro grupo que guarda rancor no coração também responde algo em raiva. Eles fugem da obediência de Deus através de uma ação frívola e às vezes o assunto leva aos confrontos. Se alguém não tiver controle sobre as suas emoções, então será melhor que ele próprio se retire do ambiente da convenção e não participe na convenção. Existem apenas algumas dessas pessoas que acabam por difamar toda a comunidade e, em vez de desfrutar das bênçãos da convenção, obtêm o desagrado de Deus ao vir à convenção. Será que Deus vai gostar que os crentes que se reuniram para uma boa causa, em vez de obter o progresso espiritual e objetivos virtuosos, aumentem desordem e caos? Quando Deus falou sobre aqueles que alcançam o sucesso, depois de referir as pessoas humildes nas suas orações, Ele mencionou aqueles que evitam frivolidades. Deus diz:
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Certamente o sucesso vem para os crentes que são humildes nas suas orações e aqueles que evitam tudo o que é vã. Viemos aqui com um propósito virtuoso. Quase todas as pessoas juntam-se às orações, mas Deus ordena a fazer orações com humildade. Então, realizem as orações em obediência completa de Deus e que as orações não sejam para se mostrarem. Um dos objetivos de realizar as orações em congregação é criar uma unidade e vir à presença de Deus como um corpo, de modo que a espiritualidade e virtude se infiltrem uns aos outros e sejam absorvidas pelos outros. Então, aqueles que estariam a realizar as orações com humildade, curvando perante Deus com toda a sinceridade, isso vai efetuar aqueles que estariam ao lado deles e têm nível baixo. Mas isso é apenas quando as orações serão realizadas num estado de completa obediência de Deus e com toda a humildade. Alguns escrevem-me que eles adoram as orações realizadas com humildade e modéstia durante a convenção. Todos devem tentar alcançar esse prazer para que se tornem entre os crentes que vão ter o sucesso e triunfo. Deus criou meios diferentes para os vitoriosos e triunfantes, e o sucesso verdadeiro e completo só pode ser alcançado ao adotar esses meios. É evidente a partir dos versículos recitados que o segundo meio de alcançar o sucesso mencionado por Deus é evitar a frivolidade. Então, cada Ahmadi deve prestar uma atenção especial a este lado, durante e depois da convenção. O primeiro califa, explicando a palavra al-lagv, ou seja, frivolidade, diz que a palavra abrange todas as coisas, todo tipo de mentiras, todo tipo de pecados, cartas de baralho, jogos de azar, fofocar, encontrar falhas. Todas estas coisas estão incluídas nele. Ele deu o exemplo de cartas de baralho e jogos de azar. Isto faz-me lembrar uma imagem enviada em WhatsApp. O ambiente espiritual e lugares santos não beneficiam algumas pessoas. Já mencionei uma pessoa e dei o seu exemplo que foi para a peregrinação. A imagem que estou a falar foi das pessoas que realizavam etikaf. Alguns estavam a ler Alcorão e outros livros, ou livros de hadith. Mas alguns estavam a jogar cartas de baralho dentro da mesquita. O ambiente da mesquita é visível. O comentário sobre a imagem identificou-a como a mesquita do profeta. Esta é a condição de algumas pessoas que não resistem à frivolidade, mesmo nos seus lugares de cultos. Ainda assim, eles são autênticos e verdadeiros muçulmanos, enquanto os Ahmadis são infiéis. Essas pessoas estão praticamente a brincar com Deus. Quem pode ser um transgressor maior do que eles?
Quando vemos esses exemplos nos outros, devemos retirar daqui uma lição e que tais coisas não apareçam entre nós. Ao mesmo tempo, devemos agradecer a Deus que nos deu a oportunidade de aceitar o imam da época, que persistentemente prestou a nossa atenção para evitar tais frivolidades. O Messias prometido, que a paz esteja com ele, diz, no que diz respeito às frivolidades: as pessoas libertadas são aquelas que se separam das ações frívolas, assuntos frívolos, empenhamentos frívolos, encontros frívolos, companhia frívola, relações frívolas e emoções frívolas. O Messias prometido, que a paz esteja com ele, identificou todas as frivolidades, todas as questões que o Messias prometido, que a paz esteja com ele, mencionou, são interligadas. Uma ação frívola leva a outra ação frívola. Ao refletir, conseguimos compreender que ação frívola, discussões e empenhamentos frívolos são praticados por aqueles que se juntam, sessões frívolas, e são o resultado da companhia de pessoas frívolas e interação com eles, e são gerados pelas emoções frívolas. Tornar-se muito emocional e zangar-se nos pequenos assuntos são o resultado disso. Dei o exemplo de cartas de baralho enquanto em etikaf. Aparentemente, estão sentados na mesquita para etikaf, mas em vez de cumprir o direito de culto, estão envolvidos em frivolidades. Aqueles que estariam na companhia deles seriam o mesmo tipo de pessoas, tal como eles. A companhia de tais pessoas destrói as pessoas, mesmo que estejam sentadas na mesquita. Deve haver tal mudança positiva nas pessoas que vêm para a convenção, que não só durante os dias da convenção, mas também depois da convenção, e que aqueles que estejam na nossa companhia evitem frivolidades. Devem haver encontros espirituais, e aqueles que estão em tal companhia nunca são rejeitados. Eles são os únicos que são aceitos por Deus. Os nossos comportamentos devem ser excelentes. O padrão da nossa veracidade deve ser excelente, que possa trazer mudanças positivas na vida daqueles que nos observam. Aconselhando-nos num lugar, o Messias prometido, que a paz esteja com ele, diz: uma outra questão também é muito importante, que a nossa comunidade deve adotar, e isto é manter a língua livre de conversa frívola. A língua é o vestíbulo do corpo. Com a purificação da língua, Deus chega até o vestíbulo do corpo. Quando Deus chegou até o vestíbulo, então entrar não é uma surpresa. O que é vestíbulo? É a porta principal de uma casa. Quando Deus chegou perto da sua casa, chegou à porta, então sua vinda não fica longe. Ninguém pode duvidar de que ele virá dentro. Assim Deus aproxima-se daqueles que evitam frivolidade, mostram boas maneiras e usam palavras suaves. Ele vem tão perto que, se houver regularidade na realização das boas ações,
Então Deus mostra a sua graça sobre essas pessoas. Faz-lhes os seus servos. A vinda de Deus na casa significa que Ele o faz o seu servo. Quando Deus faz alguém o seu servo, então o homem continua a encontrar a oportunidade de avançar na adoração e boas ações. Assim, a boa ação engendra a boa ação, e as portas de proximidade de Deus continuam a abrir. Como já disse, viemos aqui simplesmente para buscar o prazer de Deus, trazer mudanças positivas em nós próprios. Se esta for a intenção, então isto não pode ser alcançado apenas por ouvir discursos para o gozo acadêmico, até que criemos mudanças práticas em nós próprios. E para as mudanças práticas, além de cumprir o direito de Deus em relação à adoração, também temos que cumprir os direitos dos outros por morais elevados e evitando as frivolidades. Há necessidade de prestar uma atenção especial nesse sentido. É uma benção de Deus que Ele nos protegeu e os nossos erros não aparecem diante dos nossos adversários. Se cada um de nós examina a si próprio, vai saber quantos erros se encontram nele e quantas fraquezas existem entre nós, em comparação com o padrão esperado pelo Messias prometido, alaihi salam. Estas fraquezas podem tornar-se uma causa de difamação da comunidade e do Messias prometido, alaihi salam. Por isso, o Messias prometido, que a paz esteja com ele, aconselhando a sua comunidade, disse: não nos difamem afiliando-se a nós. Se os padrões das nossas adorações não são boas, então seremos uma causa de difamar o Messias prometido. Se nossos comportamentos não são bons, seremos uma causa de difamar o Messias prometido. Se estamos envolvidos nas frivolidades, seremos uma causa de difamar o Messias prometido, que a paz esteja com ele. Então, é uma grande responsabilidade conferida a nós, os ahmadianos. Nós precisamos de examinar a nós próprios. Aconselhando numa ocasião o Messias prometido, que a paz esteja com ele, diz: aquele que deseja manter a sua fé firme deve progredir nos atos de justiça. Estas são as questões espirituais e ações afetam as crenças. Então, apenas dizer que eu sou um firme Ahmadi no que diz respeito aos princípios não é suficiente. Se não há boas ações, se não há morais elevados, pois as fraquezas em boas ações lentamente causam fraqueza na fé. Em seguida, chamando a atenção às orações, ele diz: façam as vossas orações com profundidade de sentimento e supliquem muito. Então, nesses dias e sempre, nós devemos tentar criar a profundidade de sentimento nas nossas orações para que fortaleça o nosso relacionamento com Deus. O verdadeiro propósito de assistir a essas convenções é que nós possamos progredir espiritualmente, chamando a atenção para as boas relações com os outros e cuidar das emoções dos outros. Ele diz: a forma como lidam com os vossos filhos com bondade, tolerância e gentileza, da mesma maneira devem lidar com os vossos irmãos na fé. Aquele que não tem bons comportamentos, estou preocupado com a sua fé, porque ele tem uma raiz de arrogância. Ele diz:
O arrogante não pode ser um verdadeiro simpatizante de outro. Não limitem a vossa beneficência apenas aos muçulmanos, mas devem beneficiar todos, independentemente de ser muçulmano ou não muçulmano. Devem simpatizar com todos. Ele diz: Deus é Senhor de todos. Ele não é apenas Senhor dos muçulmanos. Deus é o Senhor de todos, seja ele quem for, seja qual for a sua religião. Devem ser especialmente benéficos para os muçulmanos. Principalmente, devem ser benéficos para todos devido à relação humana, mas especialmente para os muçulmanos. E os justos e virtuosos merecem muito mais do que isso. E aqueles que são justos e são contados entre os virtuosos, a relação com eles deve ser mais forte e deve reforçar-se. Pois esses são os conselhos que podem nos tornar os que trazem transformação espiritual em si próprios. Haverá em nós as emoções de beneficência para uns aos outros. Seremos aqueles que vão eliminar a arrogância dos seus corações. Seremos aqueles que vão conversar uns com os outros com mansidão e ternura, tal como conversamos com os nossos filhos. Se tivermos essas coisas, então seremos capazes de evitar todos os problemas e discórdias que às vezes nos colocam nas provações. Como já disse, essas coisas acontecem mesmo na convenção. Vou dizer mais uma vez que o propósito do nosso encontro aqui é promover a nossa condição espiritual e prática. E podemos realizar essa finalidade quando prestarmos atenção com um esforço concertado para cumprir os direitos de Deus e dos seres humanos. Por isso, nestes dias, devem estar muito atentos a este assunto. Que Deus nos faça capazes de fazê-lo. Devem colaborar com a administração da convenção devido às condições. Se algumas vezes houver atraso nas entradas por causa de verificação, devem ser pacientes e tolerantes. Devem completamente cooperar com todos os voluntários, homens e mulheres, meninos e meninas. Não olham que idade ele ou ela tem. Em vez disso, devem olhar para a tarefa que foi atribuída a essas pessoas e ouvir o que ele ou ela diz para ter o seu trabalho realizado. E que vocês tenham que agir de acordo com as suas instruções. Também devem orar para eles, para que Deus os faça capazes de fazer a sua tarefa de forma adequada. Que assim seja e que possamos obter as verdadeiras bênçãos da convenção e que tornemo-nos herdeiros das súplicas do Messias prometido, que a paz esteja com ele. Amém. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر